Meus irmãos, nós vamos iniciar a palavra abrindo em duas passagens. A primeira está em Lucas 12, e a segunda está em Marcos 13. Se puder marcar, nós vamos passear nessas duas passagens o tempo todo. Lucas 12, 39, que eu vou ler agora. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Antes de avançar para o segundo texto, eu quero chamar a atenção dos irmãos, essa expressão, verso 40 aí, ficai apercebidos. Nem todas as versões trazem essa palavra apercebidos. Eu tive olhando 15 versões e aproximadamente a metade delas fala apercebidos e a outra metade fala ficai preparados. E na linguagem de hoje, na King James atualizada, traz a expressão ficai alertas. E na King James 1611 traz ficai prontos. Então a ideia de apercebidos é essa. Marcos 13, 33, traz o relato dessa mesma fala de Jesus, e na perspectiva de que nós não apenas esperamos, mas estamos ocupados enquanto esperamos. Então fala da nossa ocupação no período de espera pela volta do Senhor Jesus. Marcos 13, 33. Diz assim, verso 33, estai de sobreaviso. Sobreaviso, acho que a maioria de nós sabe o que é você estar pronto, equipado, viatura abastecida, no caso militar, né? Arma manutenida, municiada, pronto. Não é sem camisa, sem sapato, estirado no sofá. Sobreaviso é estar pronto. Então, estáis de sobreaviso, vigiai. Do vigia se requer 3 coisas, né? Ele tem que estar acordado, tem que estar sóbrio e tem que estar atento. Então, pode ser que ele esteja acordado, mas não está sóbrio, está drogado, está embriagado, né? E, além de estar acordado, sóbrio, ele tem que estar atento, ou seja, de olhos bem abertos. Esse é o papel do vigia. Obrigado, irmão Herbert. O vigia é aquela pessoa que se mantém atento, sóbrio, de olhos bem abertos, na escuridão da noite, enquanto todos dormem. Me faz lembrar umas experiências do Exército. Lá tinha o sentinela da hora, né? E vinha o ronda fiscalizar os postos de vigilância. E, vez por outra, um colega virava a piada da semana, porque o ronda chegava, pegava ele desapercebido, ou então pegava dormindo, e dependendo do sono, ele tirava a arma, levava a arma, e no outro dia o soldado ficava desesperado, né, porque tem que responder inquérito, crime militar, e às vezes eles ainda desmontavam a arma do soldado e deixava lá com ele só um pedacinho da arma. Aí o desespero era maior. Então, irmãos, vejam, foi dito aqui, somos soldados de Cristo, né? A figura traz essa figura, o Senhor dos Exércitos e nós, os seus soldados, né? Combatendo nesse mundo. Então Jesus traz essa ênfase. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. Orai nós vamos falar mais adiante. É interessante que o orar ele faz parte de estar de sobreaviso, de estar pronto, e faz parte de vigiar, de estar atento, prestando atenção, reconhecendo o perigo que se aproxima. Então, a rigor, esse orar
ele está assim, compondo um pacote que já fala dele, né? Mas nós vamos ver mais para frente a importância da oração. O verso 34 diz, Jesus falando, é como um homem, né, essa situação de prontidão, de vigilância, de oração, ela se encaixa nesse perfil aqui, 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Aí aquela pergunta de Pedro, né? Senhor, isso é para nós ou é para todos? Alguém pode pensar, olha que bom, é só o porteiro que tem a obrigação de vigiar, né? Mas aí Jesus segue dizendo, vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. E aí no 37, a pergunta de Pedro, o que porém vos digo a todos, vigiai. É? Então, para aquele mais acomodado, é para todo mundo mesmo o negócio. É? Então, irmãos, nós vamos falar nessa manhã, no tempo que nos é disponível, sobre o tema balizas da prontidão cristã. Balizas, nós sabemos que são valores negociáveis, são referenciais da nossa jornada em Cristo, jornada de fé. A primeira baliza que eu trago é que a autoridade pertence ao Senhor e não aos servos, como está dito aqui no verso 34. E o Senhor, ao se ausentar do país, ele dá autoridade aos seus servos, cada um conforme a sua obrigação, conforme o seu serviço. Irmãos, isso é uma baliza na nossa vida espiritual. Já no verso 1 da Bíblia, traz ali um altar à autoridade de Deus. O verso 1 de Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é? Então fala da autoridade de Deus sobre o tempo e sobre as eras, porque fala no princípio, fala da autoridade de Deus sobre o nada e o vazio, né, porque ele criou todas as coisas do nada. Fala da autoridade de Deus sobre os céus, porque ele os criou, e fala da autoridade de Deus sobre a terra e tudo que nela existe. Então, já no primeiro versículo, tem ali um monumento à autoridade de Deus. Toda autoridade pertence a Deus, e Deus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E a autoridade, nós sabemos, irmãos, ela é a base para manter em ordem tanto pessoas, bens, coisas, cidades, nações, valores de toda ordem, valores morais, espirituais, valores nacionais, etc. Inclusive sobre a criação. Toda a criação está cheia da presença da noção de autoridade. A Bíblia cita fartamente essas referências. Vou citar 3 aqui. Eu vou ler aqui Gênesis 1,16. Eu vou ler na versão da NVI. Diz assim, Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. Jeremias 5,22 diz assim, não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não ultrapassarão. E por último, 1 Coríntios 15:40, leio aqui na NVI, diz assim, há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Apenas 3 referências para a gente ver que a natureza, toda ela
está cheia da noção de autoridade. E, irmãos, a autoridade ela é sempre funcional, ela é sempre constituída e estabelecida para um propósito específico. Inclusive, a autoridade é funcional sobre a fé. Fé e autoridade são inseparáveis. Fé e autoridade são inseparáveis. Essa é uma baliza na nossa vida de fé. A pessoa que não reconhece a autoridade de Deus, ela não terá fé. Ela não vai alcançar essa condição de ter fé. E, por outro lado, o crente, quanto mais contato ele tem com a autoridade de Deus, naquelas situações que parecem sem saída, maior vai ser a sua fé. Ele vai ser edificado em fé na medida em que toma contato com a noção e o conhecimento da autoridade de Deus. E a gente tira essa experiência de um pagão. Não é heresia nenhuma dizer, porque está na palavra de Deus. Veio de um capitão do exército romano. Em Lucas 7, a partir do verso 1, diz lá: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tanta noção de autoridade. Amém? Noção de autoridade? Fé. Então Jesus chamou noção de autoridade de fé. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Percebam, irmãos, que o povo disse a Jesus que aquele centurião era digno. Mas da parte do centurião, ele se rebaixa e diz: não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Não convém que seja assim. Então, irmãos, a fé ela nasce dessa noção de que não temos toda a autoridade e desse respeito pelas coisas que não convêm e das coisas que nos convêm. Quem tem fé tem limites, tem vida ordenada. Então, essa é uma baliza. Procure conhecer mais e mais da autoridade de Deus. A fé só é legítima quando está ligada à íntima compreensão da autoridade de Deus. E a respeito das pessoas que rejeitam essa autoridade de Deus, julgando-se deuses de si mesmos, não é? Donos do seu próprio destino. Então, irmãos, fujam disso, porque nós não nos reunimos aqui todo domingo para ser uma pessoa ética apenas, não é? Algumas pessoas mandam os filhos para a igreja porque querem filhos éticos, mas moralmente corretos, né? Sendo que isso acompanha a nossa fé, mas não é a essência da nossa fé. Mais adiante, eu quero aqui também abrir um parênteses nessa questão da autoridade de Deus e a relação disso com a nossa fé, fazendo uma pergunta que é bastante instigante. Por que nós, pecadores,
e nenhum de nós somos bons, só um que é bom, que é Deus, por que mesmo assim existe tanta demonstração de bondade no mundo? Essa é uma pergunta que frequentemente vem à nossa cabeça. Irmãos, na verdade, a Bíblia, ela não fala que o homem não faz coisas boas. O que a Bíblia fala é que as nossas justiças são como trapos de imundície. Não que Deus despreze a bondade dos homens, mas porque nossos atos de justiça têm que estar calcada na autoridade de Deus. Quando fazemos as nossas bondades, nossos atos de justiça, de si para si, estamos fazendo no interesse próprio. Muitas vezes para escapar de um comentário, de ser uma pessoa insuportável, uma pessoa sem misericórdia, ou seja, sempre tem o nosso interesse envolvido, né? E aí a gente pode perguntar, não, pastor, mas eu conheço algumas pessoas que fazem o bem sem ter esse interesse de obter alguma coisa. São pessoas que doam o tempo todo, se deixar, doam até a roupa para os outros. A gente conhece, não é, irmãos? Gente assim. Eu me lembro uma ocasião, cheguei para o pastor Elton e perguntei, cadê aquele irmãozinho que estava com a gente na célula? Era um homem educado, bem instruído, comedido, uma pessoa que a gente olhava assim e via respeito naquela pessoa. E a gente tinha esperança que ele fosse se firmar na célula. E o pastor Elton me falou assim, com um constrangimento enorme, irmão, ele está na Papuda, está cumprindo pena na Papuda. Então, isso acontece com frequência, todos vocês devem se lembrar de pessoas boas que se tornaram más, ou que cometeram atos ruins, não é? Então, é a falácia achar que em nós reside alguma bondade. Eu encontrei, tem muitos livros, a psicologia confirma essa condição do homem. Em particular, eu encontrei 2 livros muito interessantes, não são literatura cristã, mas, como eu disse, confirmam essa nossa condição. Um desses livros se chama O Efeito Lúcifer, Como Pessoas Boas se Tornam Más. É da autoria do psicólogo Philip Zimbardo. Esse livro relata os resultados de um experimento que ele fez com pessoas normais. Ele pegou voluntários do próprio departamento de psicologia, onde ele era professor, pessoas que não tinham histórico de transtorno psicológico, pessoas normais, pessoas tranquilas. E a ideia era submeter eles a um teste, a um experimento de 2 semanas, 15 dias. Mas eles tiveram que suspender o experimento no 6º dia para evitar mortes, de tanto que eles se tornaram agressivos, selvagens, monstros mesmo, em função das condições, das circunstâncias a que eles se submeteram. Então, o resultado do experimento é que qualquer pessoa boa, dependendo do que lhe aconteça, ele pode se transformar em um monstro. E tem também um livro interessante que se chama O Efeito Sombra, e o autor diz assim, saiba como usá-lo a seu favor. É da autoria do médico indiano Deepak Chopra. Ele fala que o efeito sombra é aquela realidade que existe em cada um de nós e que nós não queremos manifestar, mas ela acaba se manifestando. Ou seja, é o conflito entre a pessoa que eu sou e a pessoa que eu quero ser. Então, veja, a psicologia confirmando a palavra do apóstolo Paulo, né? Romanos 7,15, o apóstolo Paulo diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo, irmãos, a autoridade que é a pessoa de Paulo, né? Para ele fazer uma afirmação dessa, é porque ele teve uma consciência muito profunda de si mesmo, pela inspiração do Espírito Santo. Então, irmãos, a Bíblia ela afirma que nós vamos pecar, e pecar o tempo todo, lá em 1 João 8. E, além disso, irmãos, o Evangelho ele não nos oferece um manual, uma cartilha de como ser bom.
O que o Evangelho nos oferece é um Deus de braços abertos, pronto para nos perdoar. Então, jamais, irmãos, queira ser bom pelo seu próprio esforço, queira tão somente ser um pecador perdoado. Essa é a nossa glória. Não caia na esparrela de querer ser uma pessoa boa, porque Jesus, inclusive, irmãos, tem problema com pessoas boas. Não se afaste de Jesus caindo na besteira de achar que você é uma pessoa boa. Então, o nosso exercício espiritual, ele deve sempre partir desse pressuposto que não somos bons. Guarde isso, meu irmão, porque isso é baliza para a sua vida. Lá em 2 Timóteo 3,5, essas pessoas, tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, irmãos, foge disso, daquela piedade que nega o poder da piedade. O Evangelho nos chama para uma piedade que nos aproxima de Jesus e não que nos afasta de Jesus. A segunda baliza que eu quero trazer é exatamente a pergunta de Pedro. Pedro perguntou se existem privilégios ou exceções. Isso é para nós ou é para todos? Não existem privilégios, irmãos, no que Jesus requer de nós. Nem sequer para aqueles que frequentam o culto todo domingo. Aqueles que frequentam a igreja. Frequentar a igreja não significa que estamos agradando a Deus, mas tem o seu valor imensurável, não é? Eu fico pensando, as pessoas que não estão aqui, quanta coisa boa eles deixaram de participar. Essa pandemia, por exemplo, ela mostra o tanto que o homem rejeita a ideia das balizas, a ideia de limites, não é? A gente vê o tempo todo as pessoas na pandemia negando o poder da prevenção. De toda forma, aglomerando, não usando máscara, não aparecendo para a segunda dose da vacina e coisas do tipo. E então, muita gente pensando que a Covid tem um foro privilegiado entre o que é para mim e o que é para todos. Algumas pessoas se sentindo blindadas da pandemia. Então, isso é negar completamente o poder da prevenção, do cuidado. E, da mesma forma, é a palavra do Senhor. Jesus voltará. Acredite você ou não, esteja você ou não preocupado com isso. Então, esse é o alerta que compõe a palavra que Jesus deixou no texto inicial. Então, essa é uma baliza. Saiba que, independente de você levar a sério ou não, acreditar ou não, Jesus vai voltar. Terceira baliza da nossa caminhada cristã, caminhada de fé, é essa: vigiai e orai. Aqui está a nossa estabilidade. Essa é uma baliza. A sua estabilidade está em vigiar e orar. Você não será um cristão de altos e baixos se você tiver como baliza da sua vida a vigilância e a oração. Nós já vimos no início, que os que vigiam são os que se mantêm acordados, sóbrios e de olhos bem abertos. Quem não faz assim está vivendo desordenadamente, não é? Lá no quartel sujeito a crime militar, muita gente foi condenado conforme o Código Penal Militar porque abandonou o posto ou foi pego dormindo, a arma desapareceu, gerou um inquérito, crime militar. Na vida espiritual também, você não estar vigiando, atento, pronto, constitui transgressão diante de Deus. Então, o Senhor requer de nós que tenhamos vida ordenada. E eu quero ler com os irmãos Lucas 21:34, que nos traz uma lição completa, ou pelo menos bem abrangente do que seja ter uma vida ordenada. Diz a palavra: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado
em algumas traduções, fique pesado, com as consequências da orgia. Na King James traz excessos. Isso nos mostra que orgia não é só balada e mulherzada. Orgia é excesso. Então, que não fique sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Eu quero deixar para os irmãos essa questão da orgia, né? A gente vê, não raro, pessoas da igreja mesmo, que têm uma vida cristã de altos e baixos, uma vida instável. Como eu falei, vigiar e orar é a nossa estabilidade. Quando você vê cristãos que não se estabilizam na sua caminhada, é porque ele, sem perceber, ele está vivendo uma vida em orgia, em excesso, né? Existem vários tipos de orgia. Por exemplo, a orgia das distrações. São aquelas pessoas que não têm foco na sua jornada, ele não completa o que ele começa, porque ele usa mal os dias, o seu tempo, as suas oportunidades. Então, é aquela pessoa que não termina o que começou e, portanto, ela se torna instável no passar do tempo. Os anos vão passando e aquela pessoa não tem vitória de vida, né? Está sempre na escassez das coisas. Tem também a orgia funcional, eu diria, orgia funcional. É aquela pessoa que não consegue ser funcional, né? Não consegue concluir seus planos, aquela pessoa que está sempre sonhando, né? Ela tem um plano hoje, amanhã tem outro, ela tem uma profissão hoje, amanhã tem outra, e é uma pessoa em excessos de sonhos, de planos. Planos são bons, mas o excesso de planos nos leva a essa orgia de estar no mundo de Alice, né? Existe a orgia financeira, que a gente sabe que é o excesso, você viver acima da sua condição financeira, isso é uma orgia financeira. A orgia do pecado é aquele crente vacilão, né? Ele está sempre pondo o pé no pecado, sempre em excessos, e ele só vem a reconhecer que excedeu quando a casa cai na cabeça dele, né? A orgia do pecado. Tem também a orgia legislativa, isso não tem nada a ver com a igreja, mas eu achei interessante o ministro presidente do Supremo, Luiz Fux, ele, agora recente, ele acusou o Congresso nosso de estar fazendo orgia legislativa, porque o Congresso está editando uma faixa de duas leis tributárias por dia, de forma que os empresários, as pessoas que dependem da lei tributária, ficam totalmente perdidos. Acho que o Geraldo é vítima disso. Muita lei tributária, uma enxurrada de leis tributárias, e aí o ministro chamou isso de orgia legislativa, excesso de lei, né? Então, toda orgia, todo excesso leva à insensatez, leva ao desperdício, leva à confusão e falta de ordem. Então, irmãos, esse alerta de Lucas 21:34 é uma realidade que a gente tem que estar vigiando, né? Nossa vida tem que ser uma vida ordenada, para que a gente não pule o corguinho, né? A gente entre no excesso em todas as áreas da nossa vida. E, por fim, a oração, né? É um capítulo à parte nessa dinâmica da nossa estabilidade. Como eu já disse, estar de sobreaviso e vigiar já pressupõe orar sem cessar. Orar sem cessar não é ficar de joelho no chão o dia todo, mas estar em sintonia com Deus em tudo que você faz, considerando sempre a vontade do Senhor em todos os momentos da vida. Em Marcos 13:33, que nós lemos no início, diz assim: estai de sobreaviso, pronto. Isso significa viver em santo temor a Deus. E isso inclui a prática habitual da oração. Como eu disse, a oração está no pacote. E quando fala vigiar, lá em Marcos 13:36, que nós lemos também, diz assim: porque vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo, ou seja, no mundo dos sonhos e ilusões, as ilusões do mundo, né? Não raro a gente encontra um cristão
que está afastado da oração, da comunhão, da meditação na palavra de Deus, porque ele está no mundo dos sonhos, do mundo enganador, né? Que esse é o papel do mundo, nos desviar do caminho com enganações, com ilusões. Não que a gente deva buscar melhora de vida, é necessário que o cristão dê testemunho também na sua prosperidade de vida, né? Não estou dizendo para você não buscar uma melhora de vida, mas estou dizendo para a gente ter atenção para não ser iludido com o mundo. Então, vejam que Jesus ele dá uma ênfase então para a oração. Ele diz: estejam de sobreaviso, vigiai e orai. A rigor, orar já está dentro do pacote, mas Jesus traz uma ênfase especial para a oração. E eu quero trazer só um vislumbre para os irmãos do que é oração. Não vou conseguir trazer tudo, porque a oração é uma coisa santa, preciosa, densa demais, profunda demais, para a gente resumir em poucos minutos. Mas, de forma geral, para a gente ter uma compreensão bem larga do que é a oração na vida de um servo de Deus, a Bíblia fala em 1 Pedro 2,9 que nós somos um reino de sacerdotes. E em Êxodo 19,6, diz a palavra do Senhor: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Um povo que era há pouco tempo escravo, Deus manda reunir e falar: vocês são reino de sacerdotes. Então, não é que seja um reino com sacerdotes, mas um reino onde todos são sacerdotes. Isso já nos traz para um campo de responsabilidade enorme. Os irmãos sabem que o papel primordial e exclusivo do sacerdote é oferecer culto a Deus. Então, veja aí, não é só o pastor, não é só o líder de célula que vai organizar culto a Deus, celebração a Deus, mas o seu caminhar. Todos vocês foram chamados para isso, para glorificar Deus, seja quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E esta aqui, irmãos, curiosamente, é a primeira vez que a Bíblia Sagrada se refere ao reino de Deus, essa passagem que nós lemos. Então, desde o começo, a Bíblia Sagrada vem dizendo que a natureza do reino é sacerdotal. O reino de Deus é um reino sacerdotal. E, por sinal, o primeiro rei que aparece na Bíblia, lá em Gênesis 14, 18, esse rei era da parte de Deus e era sacerdote. É Melquisedeque, né? Diz lá: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para Abraão. Era ele sacerdote do Deus Altíssimo. Então vamos lá, né, para entender o papel da oração. Então, a função primordial e exclusiva do sacerdote é oferecer culto a Deus. O culto, por sua vez, ele se dá pelas orações e pelas ofertas de cheiro suave a Deus. Isso lá no Antigo Testamento, né? A figura que todos nós conhecemos, né? Do templo. Então, o cheiro suave, que ele é? O cheiro suave vem da oferta queimada e do incenso sagrado. Estes dois já estão em desuso, mas são figuras importantes para entendermos a oração, as realidades espirituais da oração. Isso no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, encontramos em Apocalipse 5,8 uma referência importante para a oração. Apocalipse 5,8, quando ele pegou o livro, o caso de Jesus, né? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, aquela figura do Antigo Testamento do incenso se manifesta no Novo Testamento na forma das orações dos santos. E o que é incenso sagrado? Porque é importante, irmãos, a gente tem um olhar muito voltado para a arca do concerto, né? A arca da aliança, e a gente esquece do altar do incenso sagrado. O que é o incenso sagrado? Êxodo 30,
versos 7 e 8, diz assim: Arão queimará um incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará, será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Então, essa analogia entre incenso e oração, ela já começa a ser feita desde as páginas do Velho Testamento. Inclusive, eu cito aqui Salmos, Salmo também fala desse incenso, Salmo 141, verso 2, diz assim: Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Sacrifício da tarde é uma coisa que a gente conhece pouco, eu imagino. É porque é o seguinte, o sumo sacerdote, quando entrava para oferecer incenso, ele primeiro tinha que fazer lá fora um sacrifício por si mesmo. Era o sacrifício da tarde. Ele fazia o sacrifício por si mesmo, vinha ao altar do incenso sagrado, e ele tomava do incensário que estava no altar, entrava no lugar santo dos santos, diante da arca do Senhor, e a Bíblia fala em Levítico, não vou citar aqui porque não é o caso, né, tão extensivo, mas diz lá em Levítico que o sacerdote, ele teria que tomar o ambiente da arca, daquele incenso, concentrar do incenso, para que ele pudesse depositar o sangue do sacrifício no propiciatório. Se não houvesse uma concentração de incenso, ele morreria, diz em Levítico. Eu imagino que, devido à glória de Deus, né, teria que ter aquela nuvem de incenso. Eu não sei, isso é muito profundo, né? Mas o fato é que esse incenso representa nossas orações, e que tem uma passagem também, que vou ler aqui. Vejam, irmãos, a proximidade da santidade do altar do incenso com a arca da aliança. Diz em Êxodo 30, verso 4 em diante, Deus estabelecendo os parâmetros do altar do incenso, ele diz assim: façam 2 argolas de ouro de cada lado do altar, e varas que sustentem o altar sejam utilizadas para carregá-lo, e use madeira de acácia para fazer as varas, e revista as varas de ouro. Coloque o altar em frente do véu, que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Veja a proximidade entre as características materiais do altar do incenso sagrado com a arca da aliança. E Deus estabeleceu que elas ficassem uma de frente para a outra. O véu está aqui, de frente, alinhado com a arca da aliança, estaria o altar do incenso sagrado. De forma que o sacerdote, para entrar diante do Santo dos Santos, passaria primeiro pelo altar do incenso. Isso, na nossa realidade, para você entrar diante de Deus, você tem que passar pelo altar da oração, do incenso, do cheiro suave. Nos nossos dias, as pessoas são totalmente irreverentes ao se referir a Deus, né? Na televisão, na época que meus filhos ainda eram crianças, a gente chamava na televisão Jesus, Deus e o cara lá de cima, né? Então, as pessoas são irreverentes ao se referir a Deus, e a palavra de Deus estabelece critérios muito específicos para você se chegar a Deus. Em Hebreus 13, 15 também fala, ele se refere aos sacrifícios de louvor, dizendo assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, nessa oração, você declarar com seus lábios: olha, eu não faço isso, eu temo a Deus, né? Não convém que eu faça isso. Quando você confessa, os seus lábios confessam que você teme a Deus, confessa o nome do Senhor, você está oferecendo sacrifício de louvor. É um sacrifício equivalente a aroma suave diante de Deus, não é? Então, é fácil a gente declarar o nome do Senhor na igreja, mas lá no trabalho ninguém sabe, né? Que você tem limites, que você teme a Deus. A gente está empobrecendo o nosso relacionamento com Deus, porque a gente não está declarando com os nossos lábios
que Deus é importante, é o Senhor da nossa vida. Eu quero trazer aqui, interessante que eu encontrei, eu não quero ser extensivo, nem consigo, né? Mas a própria composição do incenso que seria queimada remete à nossa condição diante de Deus. Eu achei interessante essa figura do Velho Testamento, está lá em Êxodo 30, verso 34 em diante, diz assim, ó: o Senhor disse a Moisés, pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, aí ele cita as substâncias, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro. E com isso faça incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Moa uma parte desse incenso e coloque-o diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Aí eu fui pesquisar, né? Eu sou muito curioso. Fui pesquisar esses elementos do incenso. Então, o estoraque, não vou aqui me aprofundar, inclusive eu quero estimular vocês a pesquisarem. Hoje em dia o mundo está diante de nós pela internet, né? Então pesquisem lá, estoraque. Ele significa espontaneidade. Vão saber lá na sua pesquisa por que estoraque significa espontaneidade. A ônica ou onixa, em algumas traduções da Bíblia, né? Algumas versões, ela significa das profundezas fui tirado, porque a onixa, ou ônica, é um molusco que é tirado das profundezas do mar. E esse molusco, quando queimado, ele exala um aroma muito bom. E o gálbano significa a dor não tem poder para sucatear a adoração de um adorador. Porque o gálbano ele é diferente do estoraque. O estoraque ele libera o seu aroma espontaneamente. Já o gálbano, quanto mais você pisa ele, mais ele libera aroma. Então são realidades espirituais daquele que é o aroma, o cheiro suave a Deus. Essas realidades todas estão na sua vida, a partir do sacrifício de Jesus. A gente, quando dobra os joelhos para orar, quando a gente ora, a gente não tem noção da preciosidade, da profundidade, do significado que é orar a Deus. Porque o ímpio não ora a Deus, ele sequer reconhece a autoridade de Deus, né? Quem ora a Deus são os santos, são as pessoas que creem, que têm fé no coração, e só isso já é de uma profundidade, de um peso muito profundo mesmo, irmãos. Então, passem a amar mais ainda a oração, porque hoje em dia tem crente que chega a pensar que vai incomodar a Deus com a sua oração, né? Vai ficar perturbando a Deus com coisinha pequena que você mesmo resolve, né? Você pensa, eu dou conta. E, inclusive, Paulo, quando ele recebe donativos no seu ministério, ele fala lá que essa assistência aos santos nas suas carências, necessidades, e essa assistência à obra do Senhor, na forma dos donativos, é aroma suave. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui, ó. Em Filipenses 4,18. Filipenses 4,18, eu vou ler aqui na NVI o que Paulo disse. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, quando a gente acode à necessidade do irmão, não aquele irmão que vive em orgia, né? O irmão que vive em orgia, ele precisa de conselho, né? De orientação, de uma ajuda também até que ele retome o fôlego, né? Mas eu digo aquele irmão que não é responsável pela sua condição de necessidade, né? Esse precisa ser acolhido, né? Então, Paulo fala, isso é sacrifício aceitável, cheiro suave a Deus. Veja que o cheiro suave não é só oração, é tudo que envolve o nosso serviço ao Senhor. Tudo que envolve culto a Deus é cheiro suave, é recebido como oração. Amém? Então, é por isso que eu creio, né? Não posso afirmar, mas da minha parte eu creio que Jesus tenha colocado a oração
a parte do pacote, né, do pacote de estar sobre aviso e vigiai, e orai. Ele fala, e orai, ou seja, ele dá uma ênfase na oração, porque sem oração a gente vai desestabilizar essa estabilidade que Deus espera de nós. Amém, irmãos? Anjos te louvam, os anciãos se prostram.